Neemias 4,14, a palavra de Deus diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Vamos toda a igreja ler o que Neemias falou para o povo? Vamos, 1, 2, 3. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós precisamos aprender muito sobre os seus desígnios, seus projetos e a sua vontade. Pai amado, e nos colocamos agora, Senhor Deus, humildemente diante da tua palavra, que é viva e eficaz, na dependência do teu Santo Espírito, a fim de que tanto a igreja presente nesta casa, como a igreja que nos ouve através da rádio, bem como aqueles que ouvirão depois, ó Deus, no canal da internet aqui da igreja, Pai amado, o Senhor venha trazer uma palavra curadora, uma palavra restauradora, uma palavra preventiva, conforme a necessidade de cada um. É a oração que eu faço, crendo que a tua palavra não volta vazia. Amém. Amém. Podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, nós, em cima desse tema, protegendo a família, nós estivemos aqui falando sobre alguns princípios fundamentais que regem a família cristã. Uma dessas ministrações nós conversamos e dizemos que, infelizmente, muitos cristãos desconhecem os princípios basilares da fé cristã. E por não conhecer os princípios fundamentais do que é uma família cristã, entra no matrimônio e o matrimônio desmorona. Outros vivem infelizes, na condição de divorciados debaixo do mesmo teto. O certo é que tudo isso é por causa da ignorância nossa. Nós achamos que sabemos muito, que está tranquilo, e na verdade não é essa. E nós falamos aqui que a raiz que sustenta a família bíblica, tanto judaica, vétero, quanto cristã do Novo Testamento, nós vemos que a raiz, ou as raízes basilares da família cristã, é que é uma família monogâmica. O projeto de Deus é homem e mulher, um homem e uma mulher, não é? Então esse é o ideal de Deus. É verdade que ao longo da história, e hoje na igreja, na sociedade, existem pessoas que sofreram por algum motivo. Deus é o Deus da segunda chance, mas é melhor viver sem sequelas, sem cicatrizes. O ideal de Deus é a monogamia. Segundo o fundamento que nós falamos, eu quero resumir rapidamente uma revisão, para que você entenda a conclusão. É o princípio da heterossexualidade. Amados, à luz da Bíblia, família é homem e mulher. Família é macho e fêmea. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Não é qualquer tipo de pessoa e que se juntam e diz que se é família. Pode até ser para a lei humana, pode até ser para o conceito social, mas eu estou falando de princípios bíblicos. A Bíblia diz que família, à luz do ensinamento cristão, é homem e mulher, cada um com seu respectivo papel, não é? A Bíblia é muito clara em relação a isso. Nós respeitamos aqueles que pensam o contrário, mas exigimos que nos respeitem naquilo que nós pensamos diferentes deles, né? Vivam como querem,
mas não empurrem goela abaixo da igreja, que a gente tem que engolir o que para eles é família. Daqui a pouco alguém vai morar com um animal, mas eu amo, eu tenho prazer com ele, então é família? Não é família. Assim como duas pessoas do mesmo sexo não é família à luz da Bíblia, porque família é heterossexual, tá bom? Terceiro princípio que nós estudamos aqui é o princípio da indissolubilidade. O que é isso? O casamento, a família é indissolúvel, não é? Pelo menos deveria ser, à luz da Bíblia deve ser. A gente não casa até a primeira dificuldade. A gente não casa enquanto tem saúde vai bem, enquanto tem riqueza vai bem. A gente casa até que a morte nos separe. E quando eu ministrei isso daqui, eu falei duas coisas muito interessantes aqui, que a Bíblia comporta a dissolução familiar em duas situações. Em duas situações. A primeira é quando há infidelidade e um dos cônjuges, o traído, não consegue perdoar. Aí Jesus falou assim, pela dureza de coração, então é melhor separar do que viver um inferno. Deus não quer que a gente viva um inferno o resto da vida, não é? Agora, aquele que deu causa à infidelidade, vá se acertar com Deus, tá bom? Segunda causa, pastor, tem segunda causa? Sim. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios o seguinte, olha, não case com ímpio, porque a igreja não tem comunhão com as trevas. Agora, se já está casado ou casada, não separe, porque o homem cristão abençoa a mulher não cristã, a mulher cristã abençoa o homem não cristão. Aí Paulo diz o seguinte, agora, se o cônjuge que não é cristão quiser abandonar a família, que ele vá, Então, o abandono da família é motivo, não é? Até Paulo diz, fala, olha, Deus não nos fez para infelicidade, não é? Camarada que abandona, que não sustenta, mulher que não cuida, que não está nem aí, que foge de casa, que desaparece, aí eu vou ficar, mas eu disse sim e honro. Agora, se o outro não honra, Paulo diz, deixa embora, não é? Deixa embora. Agora, vai se acertar com Deus um dia, e nós precisamos ser sóbrios e conscientes nisso, tá bom? São os princípios bíblicos da palavra de Deus. Mas na segunda ministração, já terminando rapidamente, nós falamos aqui dos ataques externos que a família sofre. Irmãos, nós sofremos ataques como família bíblica, família cristã. É o modelo judaico-cristão de família. O que é o modelo judaico-cristão de família? Monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Esse formato, ele sofre ataque externo o tempo todo. E eu não falei aqui de instituições ou partidos, eu falei de sofismas. O que são sofismas? São enganos, são mentiras, são ideologias. Cuidado com as tais ideologias. O que é um sofisma? Sofisma é uma ideia que parece bonita. Filosoficamente, socialmente, ela é aplicável, mas é um engano. E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Então, amados, as armas que nós temos, dentre elas a Bíblia Sagrada, a oração, o jejum, a revelação, são armas que anulam sofismas. E existem crentes dentro das igrejas que vivem de sofismas. Mas eu não penso assim. Eu acho que não é assim. E não acha como Deus e como a Bíblia. Ele pensa do jeito dele. Cuidado, não é? Com esse formato individualista de família.
Alguns sofismas que eu falei, o humanismo é colocar o homem no centro, o antropocentrismo, tudo gira em torno do homem. Isso é um problema para a família. Outro ataque, o hedonismo. O que é isso? É a teoria do prazer. Pastor, mas me dá prazer, né? Pastor, mas eu gosto, eu amo. Ok, quem usa cocaína dá prazer, gosta, não é? Quem rouba e fica rico da noite para o dia tem prazer com aquilo. Agora, não é certo. Existem coisas que dão certo, mas não são certas. E o hedonismo, que é a cultura do prazer, é infiltrada dentro da família. Ah, mas eu posso, eu gosto, me dá, e Deus me entende. Então, cuidado com esse sofisma. O relativismo, que fala que não existe uma verdade, tudo é relativo, é a minha verdade, é a sua verdade, cada um pensa de um jeito. Amados, isso são sofismas, ideias que destroem as famílias, não é? Nós precisamos entender que há uma verdade sim. Primeiro, é Jesus a verdade. Segundo, é a palavra de Deus que é a verdade. Amém, igreja? Quantos entendem e glorificam a Deus que a Bíblia é a verdade? Diga glória a Deus. É a verdade, então há uma verdade, mas lá fora não é? E nós ainda falamos aqui sobre o secularismo. Irmãos, o secularismo acabou com a igreja na Europa. A Europa já foi uma igreja missionária, a Europa já investiu muito no reino de Deus. Mas o mundanismo, secularismo, o querer se dar bem nesse mundo, esfriou a fé daquele povo. Aí a obra missionária e o fervor da igreja migrou para os Estados Unidos da América, que também está vivendo a cultura do secularismo. É boate gospel, é crente que vai em show de tudo quanto é coisa, é o mundanismo, é a ostentação, é querer viver aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa, amados, Deus não nos fez para triunfar só nessa terra, Deus nos fez para entrar na Canaã celestial, amém, amados? Então, o profeta diz assim: levante e ande, porque não é aqui o seu descanso. E Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então, não queira descansar regaladamente aqui, porque nós só descansaremos no céu, amém, amados? Agora, essa cultura do mundanismo, do materialismo, é inconcebível um cristão ser tão apegado no material que ele não consiga ofertar, dizimar. Irmãos, é o cúmulo do materialismo, do secularismo, porque ele não confia na provisão de Deus, ele não faz parte do projeto de Deus, porque não é? Ele é mundano demais. E a Bíblia diz que há um Deus que representa o mundanismo, o materialismo, é Mamon, o Deus riqueza. Então, amados, não há prova mais clara de dependência de Deus e conversão do que a gente ser fiel a Deus e dizer: olha, o meu tesouro está lá em cima, por isso o meu coração está lá em cima, e eu gasto 90 e guardo os meus 10, porque eu estou colocando ele aos pés do Senhor. Não adianta a gente ter um discurso bonito, não adianta a gente ter um discurso, uma gravata, uma Bíblia do obreiro, se nós não vivemos o que a Bíblia diz para nós vivermos. E infelizmente, esses sofismas têm entrado nas nossas famílias. Como que eles entram? Através da mídia, internet, YouTube, televisão, jornais, revistas. A mídia manipula a sociedade. A primeira vez que um casal homossexual deu um selinho, a sociedade caiu matando. Agora,
Está lá, não é? E agarra e vai no shopping. Por quê? Porque eles vão introduzindo essas coisas. Coloca um personagem num programa de humor que defende essa bandeira e que faz graça. Aí a gente, que legal, não é assim? E aquilo está sendo introjectado na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, ao ponto de que a gente daqui a pouco está dizendo, isso é normal. Tem nada a ver. Eu penso assim também. Então, cuidado. A lei ou as leis são manipuladas por um sistema dominado pelo inimigo, que criam leis que afrontam a família. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, não é? As leis são forjadas para entregar kit sexual para criança. Com dinheiro público, criança na pré-escola aprendendo, meu Deus, espera aí, lei é legal, mas é imoral, e acima de tudo é antibíblico. Então cuidado, porque nem tudo que é legal aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade, é legal e moral aos olhos de Deus, né? É legal para os homens, mas não é legal para nós como família e como igreja. E ainda a educação que traz isso para dentro da igreja. Pois bem, hoje nós vamos encerrar aqui falando rapidamente sobre alguns ataques internos. Irmãos, como se não bastasse a negligência nossa, eu me incluo, em conhecer os princípios de uma família cristã, nós somos atacados por fora e nos atacamos por dentro. Como pode isso, hein? A família, meu Deus, né? Só a graça de Deus para preservar. Não é o diabo, não foi Satanás, não foi o governo, não é ideologia, é problema de relacionamento interpessoal mesmo. São ataques que ocorrem dentro da família que se agride, que se ataca. E é interessante que lá em Mateus 10, Jesus falou assim, olha, vai chegar o tempo, Mateus 10, 36, vai chegar o tempo em que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O filho vai entregar o pai, a mãe vai entregar o filho, o irmão vai guerrear contra o irmão, e os inimigos do homem serão os da própria família. Olha que coisa tremenda, né? Amados, é irmão processando irmão, é pai deserdando filho, é marido separando de esposa, esposa brigando com o marido, olha que coisa terrível. Ataque externo e também ataques internos. Como interno, eu estou falando de ataque dentro da família. Eu poderia dizer que quando alguém joga um explosivo de fora para dentro e explode, é ataque externo. Mas quando os de dentro acendem o explosivo, é uma implosão, é um ataque interno. Quando um começa a digladiar com o outro. Jesus falou que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Amém, irmãos? Uma casa onde há rixa, há contenda, há desavença, há desacordo, há rivalidade, ela não prevalece. Uma casa onde um briga com o outro, ela vai cair. Foi Jesus quem disse isso. Onde marido e mulher não têm comunhão, não tem diálogo, não tem vida comum, onde pais e filhos não tem aquela coisa de relacionamento saudável, que a gente vai falar na segunda-feira, ela vai cair essa casa. Talvez depois de um ano, de 5, de 10, eu tenho visto casa depois de 40 anos romper. Por quê? Porque conflitos e ataques internos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui? Eu acredito que o que eu vou falar é o que acontece lá dentro da minha casa, e eu tenho que tomar cuidado contra esses ataques, porque a gente nunca está imune a eles, e é o que bate na porta da sua casa também.
não é? Primeiro ataque que eu coloco aqui, como um ataque interno nos lares cristãos. A igreja pode ler, por favor? De novo, todos juntos, vamos lá? Comunicação defeituosa. Irmãos, a comunicação é importantíssima na nossa vida. A comunicação é importantíssima na nossa vida. Porque é com a comunicação que nós nos expressamos, que nós falamos o que queremos, que nós falamos o que vamos fazer. É com a comunicação que nós expressamos o nosso sentimento. Agora não se iluda, olha aqui. Comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Pastor, mas eu não falei nada, e nem precisava, com esse semblante de reprovação, de ironia, não é? De rejeição, porque comunicação não é só verbal, não é só verbal. Quando eu deixo de fazer algo para um filho, para a esposa, para o marido, em represália, é comunicação. Quando eu faço isso aqui, ó, é comunicação. Isso aqui, comunicação. Isso aqui, comunicação. Amados, a gente comunica o tempo todo. E é interessante, mas eu vejo vocês se comunicando aí. Vejo. Pela atenção que presta na palavra, pelo cuidado em anotar alguma coisa, pela displicência em ficar conversando com o vizinho, que chega às raias da falta de educação, não é? Aqui não é o caso, olha, está bonito, né, pastor Rodrigo? Mas tem lugar que a gente vai que dá vontade de falar assim, deixa eu esperar parar. É comunicação, é diálogo. O jeito de vestir é comunicação, você sabia disso? Eu comunico santidade, eu comunico respeito, eu comunico sensualidade, eu comunico caça a algum interessado ou interessada. Então a gente não percebe, mas a gente comunica com o olhar, com o olhar. Em um curso que eu fiz, diz que quando alguém vai conversar com outro e olha assim por cima, pois é, pastor Rodrigo, olha o queixo, olha aqui, é superioridade. Olha assim, pois é, não é? Quando chega, pois é humilde, pois é, olhando para baixo. Quando olha no olho, quando conversa, né? Olha na mesma altura, está dizendo, olha, igualdade, né? Somos irmãos. E tem o olhar sensual, aquele que fica buscando lábios, que fica varrendo. Tudo isso é comunicação. Tem gente que olha para você assim, você fala, pomba gira purinho, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, estou fora. Sim ou não? Sim, irmãos. Sim, irmãos. Comunicação. Agora, quando dentro de casa, essa comunicação é defeituosa, a família começa a se desintegrar. Irmãos, e a nossa geração é a geração do entretenimento. É a geração do ativismo, preste atenção, a gente está correndo atrás de tudo. Alguém disse que éramos para ser a geração mais satisfeita, porque tem tanto entretenimento, mas somos a geração mais insatisfeita da história. Éramos para ser a geração que mais realiza, por conta do excesso de ferramenta e tecnologia, mas somos a geração mais frustrada da história, porque o excesso de informação também é prejudicial. Alguém disse que levava-se 200 anos para multiplicar o conhecimento da humanidade. Hoje, de um ano para o outro, o conhecimento multiplica. Olha que loucura. Isso bombardeia a gente, o nosso cérebro fica com aquela loucura. E você trabalha, smartphone, telefone, liga, blá, 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 internet, vídeo, fone de ouvido. Chega em casa, cada um vai para o seu quarto, para o seu smartphone, para aqui, para ali. E não tem diálogo. E se eu não tomar cuidado, eu estou falando isso daqui para minha casa mesmo. Não pense que é diferente lá, não.
Amados, se nós não tomarmos cuidado, a nossa comunicação ela fica defeituosa. Pastor Benjamin, o que é uma comunicação defeituosa? Primeiro, é uma comunicação nula. É onde não tem comunicação, onde não tem diálogo, onde as pessoas não se mostram. E aí, como que se compensa isso? Dando presente para os filhos, dando mesadas altas para os filhos, não é? Dando passeios para Disney. Não, minha filha, está aqui, vai. Mas, irmãos, a comunicação é fundamental. E a comunicação, tanto verbal quanto física, de pai para filhos, mãe para filhos, de colo, de abraço, de beijo. Você já falou para o seu pai, para sua mãe, falou: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Você já deu um beijo no seu filho? Falou: filhão, vem cá. O que foi, pai? Deixa eu te dar um beijo, porque eu te amo. Irmãos, a comunicação nossa está defeituosa, inclusive entre o casal. A comunicação do casal é uma comunicação defeituosa que pode ser nula. É uma comunicação que pode ser pouca, tudo pelas metades. Não, eu já, né? E tudo assim, um código, uma comunicação errada. Isso não vai terminar bem. Quer conhecer uma família? Olha a comunicação que há entre eles. Marido entra num corredor, a esposa entra no outro, vai embora, encontra lá no carro, um chega primeiro, cruza o braço, não fala nada, outro de longe abre ou liga. Em casa desse jeito, é simples. A comunicação é fundamental. Oral, a comunicação verbal, a comunicação física, de alegria, de sorriso, de brilhar os olhos quando o filho chega, a esposa, o marido. Amados, tudo isso é comunicação. Além de nula e pouca, a comunicação defeituosa também pode ser uma comunicação mentirosa. Essa aqui é satânica. A comunicação mentirosa é maligna. Quando eu não falo em casa a verdade, eu minto para a esposa, eu minto para os filhos, a esposa mente para o marido, mente para os filhos, irmão mente para o irmão. Isso é comunicação mentirosa. E quer bênção, e ainda tem coragem de tomar ceia. Irmãos, pastor, por que a família está tão ruim? Irmãos, ninguém separa, ninguém trai da noite para o dia, é um processo. Satanás vai colocando o sofisma, isso cai aqui dentro, aí de repente os ataques internos, fogo amigo, o marido que fala mal da esposa para os colegas, fala mal do marido, da esposa para os amigos, do marido para as amigas, para a mãe. Você sabia que o principal elemento que faz sogro e sogra ficar triste com genro e nora é o cônjuge? Porque tem um desentendimento, aí o varão chega lá na mãe: ei mãe, aquela mulher, não, onde eu estava com a cabeça quando eu casei? Pai do céu, bem que o senhor falou. Daí a pouco reconcilia, está tudo bem, esqueceu. Mas o pai e a mãe não. Essa mulher não vai nada, essa mulher. E vice-versa. Amados, a comunicação mentirosa, ela é uma comunicação prejudicial. Primeiro, porque o pai da mentira é Satanás. Segundo, crente faz uso de mentira? Sim ou não? Faz. Não deveria. Mas já teve crente que mentiu na minha cara, eu sabendo a verdade. Não, pastor. E eu sabendo a verdade. Sabe? Ah, se a unção que Deus deu para Pedro lá com Ananias e Safira viesse.
gente. É, desse jeito. Mas não deve ser assim, irmãos. Olha aqui, a comunicação mentirosa, ela é uma comunicação prejudicial, ela é uma comunicação que faz mal, não é? É uma comunicação que problematiza a família. Isso, vamos atender o nosso colega ali, pode recolher, fazer uma oração com ele. Está precisando, vem no lugar certo, né? Vem no lugar certo, glória a Deus por isso. Os 2 presbíteros acompanham lá, ora, expulsa, amarra, põe para fora, né? O demônio, não a pessoa. Olhem aqui, amados, isso é muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui. Eu quero dizer isso se eu pudesse olhar no olho, na face de cada um. Onde a mentira entra, o Espírito Santo sai. Pastor, lá em casa está um inferno. É lógico. Você convida a filha do diabo, que é a mentira, para dentro de casa, e não quer que o sogro venha? Satanás é pai da mentira, você mente, ele vai. Amados, não mintamos uns para os outros, porque isso é coisa do velho homem. O novo homem em Cristo Jesus, ele é da verdade. Se teve coragem de errar, tenha hombridade para assumir. Seja mulher, seja homem. Eu fiz, assumo. A comunicação mentirosa ataca a confiança. Dia desse uma irmã, marido dela não é crente não. Falou, pastor, eu via que sempre ligava lá. Vou inventar um nome aqui até para vocês, vai que vocês sabem quem é, né? Sebastião. Ah, é o Sebastião. Ô, Sebastião. Ia lá para fora atender o Sebastião. Um dia a irmã falou, deixa eu ligar para o Sebastião. Do outro lado. Oi, amor. Me ligou, querido? É. Como é que está a sua lista de contatos? Quem você segue? O seu cônjuge sabe? Amados, eu estou falando para a minha geração. O seu cônjuge sabe a senha do seu smartphone? Você esconde o seu aparelho porque o cônjuge não pode ver? Já sei onde isso vai dar. Eu já sei onde isso vai dar. Primeira arma, primeiro ataque interno, comunicação defeituosa. Mas ainda falando nisso, que é muito importante, como eu queria te vacinar hoje. Jovem, você que vai casar, aprenda. Você casado, continue fiel. Comunicação nula, pouca comunicação, comunicação mentirosa. Quarto tipo de comunicação defeituosa é a comunicação violenta. Comunicação violenta. E nós homens, olha para cá homens, agora é conosco, nós somos donos de sermos violentos nas palavras. E depois fala assim, como assim? Fiz nada. A palavra pode doer mais do que um açoite, principalmente na alma sensível da mulher. O homem, infelizmente, alguns, pelo seu jeito, pela criação, ele fere, ele machuca. É a comunicação violenta. Verbal. Amém, amados? Então vamos acabar
com esse tipo de comunicação defeituosa dentro de casa. Ei, você pode mudar. Aliás, deixa eu te dizer, só existe alguém que pode mudar a realidade sua na sua casa: você. Ou você acha que eu tenho que me policiar sempre? E não é só em casa não, em todo lugar. Então, amados, o primeiro ataque interno que nós temos é a comunicação defeituosa. Pastor, como que tem que ser a comunicação? Suficiente, que atenda à demanda, verdadeira, não é? É uma comunicação branda. Provérbios 15, versículo 1, quem sabe o que está escrito? A palavra branda desvia o furor. Olha que benção. A palavra branda desvia o furor. Por outro lado, a palavra agressiva, a palavra violenta, ela fomenta a ira. A Bíblia diz que ela suscita a ira. Amém, amados? Então vamos tomar cuidado dentro de casa. Aliás, se eu parasse aqui essa palavra, eu já estava tão feliz. Porque assim, vocês estão me comunicando, sabe, uma participação muito grande nessa palavra. Vamos vigiar a nossa língua, amém, amados? A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Você pode repetir isso? Diga: a vida e a morte estão no poder da língua. Com a língua eu abençoo, com a língua eu amaldiçoo, com a língua eu dou vida, com a língua eu mato. Dentro de casa, olha, fortaleça o seu filho com palavras boas, sua esposa, elogie seu marido, não é? Fale bem, gostou, fale com educação. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Nunca repreenda ninguém da sua casa em público, particular. Elogie em público, repreenda em particular. Às vezes o maridão pisou na bola ali, na mesa de pizza, amigo, ria, amarelo, faz de conta que não aconteceu nada. Depois, com sabedoria, fala: meu amor, fiquei tão envergonhada, meu bem. Perdão, resolveu. E vice-versa, inclusive os filhos. A gente não deve envergonhar os nossos filhos. Disciplina é em casa. Pai e mãe que disciplina filhos publicamente, é porque não tem disciplina em casa. Porque quem tem educação em público, é porque tem disciplina em casa. Amém, amados? E tudo isso passa pela comunicação. Segunda coisa aqui, rapidinho para a gente terminar, não precisa falar muito. Falta de perdão. Irmãos, a falta de perdão é um ataque interno que tem destruído famílias. Quem aqui, por favor, quem aqui é perfeito? Fique de pé, deixa eu sentar. Fique em pé, quem é perfeito aí? Eu vou sentar. Fique em pé. Eu vou ficar em pé porque eu estou ministrando, está gravando ali. Quem é perfeito? Só os irmãos da recepção lá, todo mundo em pé. Irmãos, não existe perfeição. Aliás, eu aprendi que quanto mais você cobra dos outros, é porque você é mais imperfeito. Você não dá conta de lidar com as suas dificuldades. Não tem paciência nem tolerância. Preste atenção nisso. Quanto mais ama e quanto mais se conhece, mais perdoa. Sabe o que eu aprendi? Olha aqui, preste atenção. Perdão não é caridade que eu faço para o outro. Perdão é terapia que eu faço para mim mesmo. Isso aqui é tremendo. Você não é uma heroína porque perdoa. Perdoei. Dá bem, né? Para ela não, ainda bem para você. Porque quem não perdoa é que está doente. Gente, preste atenção aqui. No alto daquela cruz, furado de lado, coroa de espinho na cabeça, cravo nos pés e nas mãos, quase morrendo, faltando ar, aquela coisa terrível, sol escaldante na cabeça, e o povo desdenhando lá embaixo.
um com a capa dele no braço. Essa aqui é minha, não é? O que Jesus falou? Pai, dizima essa cambada de inimigo. O que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que a gente entende com isso? Jesus não queria mágoa no coração dele. Ele não queria ir para a sepultura e depois a ressurreição com ressentimento deles, porque quando eu não perdoo, a mágoa fica aqui dentro. Jesus, até na última hora o inimigo tentou, mas na última hora ele liberou perdão. Qual foi a última lição de Jesus? Perdoa. Você quer ir para a sepultura em paz? Então perdoa. E o difícil é que as feridas mais profundas acontecem dentro de casa, sim ou não? E irmão, quanto mais próximo, pior é a ferida. Irmão, marido, esposa, filho, pai, cunhado, genro. Quanto mais próximo, pior é a dor. Porque o de fora, você vai dizer assim, eu já esperava isso dele. Eu sabia que ela ia fazer assim. Agora o de dentro de casa é difícil, é muito difícil. Mas sabe o que Deus está ministrando para mim e para você? Perdoe seu cônjuge, perdoe seu filho, perdoe sua filha, perdoe a si mesmo. Se perdoe, porque a falta de perdão tem destruído muitas famílias. E eles vão vivendo com aquela raiz de amargura. Qual que é o problema da raiz de amargura? É que a raiz de amargura vai nascer o tronco, vai nascer galho, vai nascer flor, vai dar fruto. Então, aproveita enquanto é raiz de amargura e joga fora. E não deixe virar árvore de amargura. O que é isso? Raiz, ninguém está vendo. A árvore, vão perceber. Então não permita que alguém perceba que você está triste. Perdoe antes. Irmãos, isso é tão sério, e aqui eu encerro esse ponto, que Jesus diz assim: se você estiver indo para o templo, levar a sua oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, pare, volte, conserta-te com teu irmão, depois volte para adorar a Deus. Porque Deus não recebe a adoração de quem não perdoa. Quem já viu isso aí na Bíblia? Quem já viu isso? Isso é muito sério. E eu acho interessante que as pessoas rezam o Pai Nosso pedindo para ir para o inferno. Você já viu isso? Pai, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem. Pergunta para quem está do seu lado. E você perdoa quem te ofende? Pergunta, pode perguntar. Se não, então não ore o Pai Nosso. Porque quem ora o Pai Nosso e fala assim: perdoa os meus pecados, como eu perdoo quem me ofende, eu estou falando: Deus, chega a lenha. Pode pisar, porque eu sou ruim e não perdoo. Dá uma cutucada no seu irmão e fala: irmão, vamos perdoar. Inclusive dentro de casa, ninguém é perfeito. Olha, você não é, sua mulher não é, seus filhos não são, mas é possível perdoar e viver feliz, amém, amados? Terceiro e último ponto para a gente encerrar, eu peguei aqui algumas coisas só, que se a gente observar, a gente já vai ser feliz. Ataque interno, preste atenção, falta de identidade familiar. E quando eu digo identidade aqui, eu estou falando de identidade cristã. Quem olha de fora a sua família, vê que vocês são cristãos? Lá na praia, em Natal, Fortaleza, Gramados, Caldas Novas, quem olha, vê que você é crente? Ou você tem que andar com uma Bíblia na mão, paletó e gravata, e falar em mistério para saber que é? A Bíblia diz que Eliseu passava e a mulher via ele passando, chamou o marido e falou assim: aquele caboclo que passa aí, eu vejo que ele é
um santo homem de Deus. Gente, qual a identidade da nossa família? A nossa geração está perdendo a identidade cristã. E eu não estou falando aqui de camisa abotoada até aqui, de chapéu, de manga abotoada. Eu não estou falando nem de carregar Bíblia. Não. Não é isso, irmãos. Aliás, eu não tenho nada contra ler Bíblia no smartphone. Eu tenho contra quem anda com essa Bíblia e não obedece. Isso eu tenho. Isso eu tenho. Se algum dia eu chegar aqui e pegar o smartphone aqui e falar, irmãos, abra aí a Bíblia aí, não se assuste. Agora, se assuste o dia que você me vê lá fora desobedecendo o que tem na Bíblia Sagrada, porque nós somos fariseus, hipócritas, iguais os judeus. Andou com Bíblia crente, Bibliona desse tamanho, Bíblia do pregador. Olha a toalha de enxugar o manto aqui. Isso é estereótipo. Tem vida com Deus, tem identidade, a sua palavra é santa, você ora dentro de casa, tem culto doméstico, fala a verdade, é na igreja, no trabalho, na faculdade, o mesmo tipo de crente, ou é mais crente aqui do que lá? Irmãos, nós precisamos de ter identidade familiar cristã. É preciso que as pessoas olhem e digam assim, crente, 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 crente. Xarabaxoreanda cai. Por que os meus filhos não querem mais ficar na igreja? Porque eles olham para mim e dizem assim, para ser crente como o papai, estou fora. Pastor, não sei o que é, mas lá em casa ninguém mais quer vir comigo para a igreja. Então, irmão, se eu morasse contigo, nem eu queria. Nem eu queria. Irmãos, nós precisamos, escute aqui, com muito amor pela sua alma, marque os seus filhos com a identidade cristã. Ensine os seus filhos a serem cristãos. Como? Sendo um verdadeiro cristão dentro de casa. Eu não posso ter um comportamento aqui e outro dentro de casa. O que arrasa a desgraça das famílias cristãs é porque dentro de casa nós não temos identidade cristã. O que nós vemos na televisão, na internet, como eu trato um filho, o amigo que eu recebo em casa, não tem nada a ver com a verdade que eu prego. O dia que meu filho olhar e dizer assim, meu pai serve a Deus de verdade, você tem uma identidade cristã dentro da sua casa. E não se iluda, não é por frequentar a igreja que nós vamos herdar o arrebatamento, é por ter identidade cristã que nós vamos morar no céu. Amém, amados? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Eu quero te dizer que ainda dá tempo. De quê, pastor? De ir lá no cartório do Nazareno e trazer a identidade dele para dentro da sua casa. Dizer, Jesus, aqui dentro agora, a sua palavra é que é soberana e verdadeira. Eu poderia elencar aqui muitos ataques que ocorrem dentro da família. Com esses 3, nós vacinamos todos os demais. Fique de pé, por gentileza, no nome de Jesus Cristo. Proteja a sua família. Proteja a sua família. Olha, não abra mão do diamante para ficar com o carvão. Família é projeto de Deus, amém, amados? Os casais que estão juntos, por favor, queiram orar abraçados. Filhos que estão aqui, fiquem junto dos pais.